Salmo 89, uma leitura participativa do verso 1 até o verso de número 9. Eu vou estar dando início, os irmãos seguem na leitura, amém? Fala o seguinte: cantarei as misericórdias do Senhor para sempre, com a minha boca farei conhecida a tua fidelidade a todas as gerações. Eu disse ele, benignidade está fundada para sempre. Tua fidelidade tu a confirmarás nos céus e sempre. Fixe uma aliança com o Deus comigo. Veio ao mundo, eu sei para mim. Para você, para sempre. Edificarei a meu nome, geração e geração. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é soberano, temido na Figueira dos Santos, temido sobre todos do governo. Verso 9. Amém. Vamos ler novamente agora só o verso de número 7. Fala o seguinte: Deus é grandemente temido na Assembleia dos Santos e tido em reverência por todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Senhor, abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, hoje nós vamos estar encerrando a nossa minissérie sobre a participação das crianças no culto público. Nós aproveitamos esse mês das férias, para aprofundar a nossa convicção sobre as crianças estarem conosco no momento do culto público. Foram 4 doutrinas. Na primeira doutrina, nós falamos apenas sobre o modelo que nós encontramos no Velho e Novo Testamento, onde as crianças estão na hora do culto, tanto na hora do louvor, quanto na hora da leitura da lei, da explicação da palavra. Na segunda doutrina, nós não falamos sobre modelos, nós falamos sobre mandamentos, onde Deus convoca a participação das crianças para estar no culto público, pela natureza do culto, O culto é algo onde Deus, Ele convoca todos para adorá-lo, para ouvir a sua palavra, para louvá-lo. Na terceira doutrina, que foi a última que nós falamos, nós aprofundamos nosso entendimento sobre as crianças e a pregação. Então nós falamos como os pregadores devem se preparar para as crianças na hora da pregação, e falamos também sobre como os pais devem preparar as crianças para a hora da pregação. Hoje nós vamos concluir então falando sobre as crianças e a adoração solene, ou a adoração no culto público. Essa doutrina é a mais fácil e a mais difícil. É a mais fácil porque falar sobre adoração é um conceito que vai ser simples para nós entender a importância do culto público e principalmente a questão da adoração. Mas é a mais difícil porque para treinar nossas crianças para essa adoração solene é dificultoso, é trabalhoso. Vai envolver muito a participação dos pais e também a participação da igreja. Então essa é a doutrina mais fácil, tanto é que nós vamos passar rapidamente por ela, mas também é a parte mais difícil, mais demorada. Inclusive, eu imprimi aqui algumas diretrizes e instruções práticas que eu vou estar distribuindo para os irmãos na metade da doutrina, para a gente fazer essa leitura e deixar para os irmãos, porque é uma questão um pouco mais difícil na questão prática, tá? Então, aquilo que nós estamos deixando para a última doutrina, para a questão solene, nós vamos fazer agora. Por quê? Porque para a gente falar sobre o comportamento das crianças no culto, nós primeiro precisamos entender a solenidade do momento da adoração, tá? Então hoje eu vou falar rapidamente com os irmãos apenas 2 pontos sobre as crianças e a adoração. O primeiro ponto, ele é muito simples, é que as crianças foram criadas por Deus para adorar. Elas foram criadas por Deus para glorificar a Deus, assim como todos nós. A Bíblia é muito clara quando deixa bem objetivo de que Deus criou o homem para a sua glória. Isso inclui as crianças, nossos filhos foram criados por Deus para contemplar a glória do Senhor e para ter alegria nele. Os puritanos, quando eles criaram o breve catecismo de Westminster, que era um catecismo para uso doméstico, a primeira pergunta que os pais tinham que ensinar para as crianças era o seguinte:
Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se, se alegrar nele. Glorificar e se alegrar é a mesma coisa. Ele não fala quais são os fins principais, como se fossem dois. Ele está dizendo qual é o fim. O fim é que na medida em que eu me alegro em Deus, Deus ele é glorificado. E as nossas crianças carregam dentro delas o propósito de sua natureza, que é se alegrar em Deus, que é glorificar a Deus. Agora, claro que uma criança ela não tem ainda um entendimento correto sobre quem Deus é, sobre a teologia bíblica, mas ela tem dentro dela a natureza humana criada por Deus para a sua glória, para se alegrar. Então perceba, as crianças mal nasceram, qual é a primeira coisa que elas procuram fazer na vida delas? Se alegrar, sorrir. Antes das primeiras palavras vem os primeiros sorrisos. Elas procuram diversão, alegria, prazer. Por quê? Porque nós fomos criados para essa alegria, fomos criados para esse prazer. Então a criança, na medida que ela cresce e se desenvolve, o que ela procura é satisfação, é alegria naquilo que ela toca. Quando ela começa a engatear, quando ela começa a reconhecer músicas, quando ela reconhece a voz dos pais, ela procura ter satisfação, alegria. E ela procura alegria sem filtros, ela procura de uma forma muito séria, tão sério quanto nós adultos procuramos. Quando uma criança acha que vai ter prazer e alegria em fazer uma coisa que você proíbe, que você diz que não é para ela fazer, ela tem a coragem, ainda que não consciente, de rejeitar a sua proibição para tentar pegar o que ela quer. Coloca uma chave na mão de uma criança e a criança quer pegar outro objeto e você diz para ela não pegar, mas ela não quer a chave, ela acha que o outro objeto vai dar mais satisfação, é algo novo, é algo prazeroso, e você diz para ela não pegar outro objeto, e ela vai querer resistir o seu não. Por quê? Porque ela foi criada para se alegrar, ela procura se divertir, ela procura alegria, mas por causa do pecado, as crianças que já nascem, como todos nós, em pecado, elas têm a coragem, a ousadia, infelizmente, da nossa natureza corrupta, de desobedecer, se necessário for, para ter aquilo que ela quer. Então, se para pegar o relógio que ela não deveria pegar, ela vai ter que desobedecer o pai e a mãe, ela vai fazer isso, porque ela foi criada para se alegrar, mas infelizmente ela também peca na busca pela alegria. E aí o que é que faz? Nossas crianças são criadas para se divertir, são criadas para se alegrar, isso é natural de uma criança. Quando uma criança não procura isso, geralmente se você procurar a questão de trauma infantil, que é uma coisa absurda, né? Principalmente em questão de guerra, você vê uma criança paralisada, sem reagir ao adulto, sem reagir à comida, aquilo é uma cena terrível, porque não é uma cena natural. A cena natural é que nossas crianças procurem se alegrar, procurem se divertir. Elas foram criadas para se fascinar, para ter fascínio pelo novo, para ter fascínio pela criação, para ter fascínio pela rua, pelo brinquedo novo, por aquilo. Por quê? Porque o nosso Deus as criou para se alegrar, para adorar. Agora, quem tem o dever de pegar esses fofinhos pecadores e guiar a alegria deles? De quem é o papel? É dos pais e da igreja. É aqui onde entra a importância da adoração. Por quê? Porque foram criados para adorar, foram criados, ainda que eles não adorem a Deus, eles não vão deixar de adorar, eles vão adorar alguma coisa no lugar. É o que Paulo diz em Romanos 1, quando ele vai dizer que a natureza expressa a glória de Deus, o eterno poder de Deus, a sabedoria de Deus, mas os homens trocaram a glória de Deus pela criatura. Ou seja, eles não pararam de adorar, eles pararam de adorar a Deus e agora passaram a valorizar algo a mais, alguma coisa acima de Deus. Quando nossas crianças não são treinadas para ter alegria em Deus, elas vão procurar essa satisfação em outro lugar, em outro ambiente. E aí é onde Deus ordena que nós que somos pais, nós que somos igreja, temos o dever de passar para elas que essa satisfação, essa alegria que ela busca como um doce, né? Só pode ser saciada na pessoa do próprio Deus. Elas foram criadas para ter uma alegria eterna nele. Agora nós vamos para a Bíblia e ver como é que a Bíblia deixa isso claro para nós. Abra sua Bíblia em Salmo de número 78. Vamos ler do versículo 4 ao 7. Olha aí, Salmo 78, verso 4 ao 7. Quando você vê o plural, entenda o plural como sendo o povo de Deus
E entendo o plural como sendo os pais. De forma geral, é o povo de Deus. De forma específica, é os pais. Salmo 78, alguém pode ler do verso 4 até o verso 7. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder, as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que se pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus. Viu? A ordem de Deus é para que nós possamos passar para as novas gerações, e ele deixa muito claro, para as crianças que vão nascer, os louvores do nosso Deus. Quem o nosso Deus é? As obras de Deus. Isso vai ficar mais claro agora, Salmo 145. Versículo de número 1. Eu vou fazer a leitura, os irmãos me acompanhem. Salmo 145, a partir do verso de número 1. Amém? Tem até aquele louvor, né? Tem um louvor muito bonito que é baseado nesse salmo, né? Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei. Olha aí. Salmo 145 fala o seguinte, verso 1. Eu te exaltarei, meu Deus, ó Rei, e bendirei o teu nome para sempre e sempre. A cada dia te bendirei, louvarei o teu nome para sempre e sempre. Grande é o Senhor, muito digno para ser louvado. A sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as suas obras a outra. Declararão os teus poderosos atos. Eu falarei da gloriosa honra da tua majestade e das tuas maravilhosas obras. Os homens falarão da força dos teus terríveis atos, e eu declararei a tua grandeza. Eles proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, cantarão a tua justiça. O Senhor é gracioso, cheio de compaixão, tardio para se irar, de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, as suas terras misericórdias são sobre todas as tuas obras. Todas as tuas obras te louvarão ao Senhor. Os teus santos te bendirão. Eles falarão da glória do teu reino, conversarão sobre o teu poder, para fazer conhecido aos filhos dos homens os seus poderosos atos e a gloriosa majestade do seu reino. O salmista começa com aquele desejo, aquela paixão por Deus. Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei. Todos os dias eu vou dizer o teu nome, porque tu és grande e glorioso. Mas uma geração louvará a tua glória a outra geração. Não vai ser somente eu. Os homens cantarão a tua bondade, a tua majestade, a tua glória, as tuas obras. Nós vamos ensinar aos filhos dos homens quem é o Senhor. Essa visão que nós temos que passar para nossas crianças é a visão de quem Deus é, da sua glória. Para quê? Para que as crianças contemplem aquilo pela qual elas nasceram, contemplar a glória de Deus. Eu me lembro que há muitos anos atrás, acho que está com 10 anos já, em 2016, eu fui chamado para poder levar uma palavra para algumas crianças de 8, 10 anos, que eram órfãos, né? Estavam num orfanato. Não era bem um orfanato, era uma casa onde os pais têm pendências na justiça, e então as crianças, enquanto está tendo essas pendências, são colocadas nessa casa, nesse lugar. E aí me chamaram para me levar uma palavra para essas crianças. E eu pensando muito bem como é que eu poderia fazer aquilo, a única forma que eu pensei na época, ainda, né, 10 anos atrás, a diferença é muito grande, né, de sabedoria principalmente. E a palavra que eu pensei em levar para elas, sobre quem Jesus é, a maravilha de quem Jesus é, foi justamente comparar Cristo com todos os heróis que elas conheciam na época. E eu perguntava para as crianças qual é o herói que você mais gosta, e elas diziam, não, que é o Hulk, o outro era o Flash, o outro era isso, o outro era aquilo. E quando a gente começava a falar de Jesus, sobre você sabia quem Jesus é, que enquanto o Hulk levanta prédios, né, e corre e destrói tudo, Cristo sustenta o mundo só pela palavra do seu poder, que enquanto o Flash corre para chegar em vários lugares, Cristo já está em todos os lugares, porque é onipresente, que o poder, a inteligência de Cristo supera em muito a inteligência do Homem de Ferro. E quando você começa a comparar que aquilo que elas têm prazer no que elas assistem está infinitamente superior em Cristo, deu muito pano para a manga.
Porque depois, no final da conversa, elas mesmas estavam mostrando como que Cristo era superior a qualquer herói que elas criam. E o melhor, Cristo não é uma fábula, não é uma história, não é um filme. Cristo, ele é real. Ele é verdadeiro. Ele é genuíno. Quando nós passamos para essas crianças que Deus, o Deus vivo, ele é mais glorioso do que aquilo que fascinam a sua observação, os seus olhos, isso prende a atenção delas, para que elas saibam quem é o nosso Deus. É como a história, eu esqueci, se eu não me engano, foi o pastor Ted Tripp. Ele disse que estava no seu carro com seu neto de 5 anos, e o neto dele falou assim para o Ted Tripp: vô, você sabia que Deus é muito perigoso? Ele, perigoso? É, papai disse que ele era perigoso demais. Ele é muito forte e ele é muito perigoso. E essa é uma visão correta sobre Deus. Deus, ele é terrível. E uma criança entendeu o que isso significa quando nós pensamos em quem Deus é. A ideia é que nós devemos saciar o desejo dos nossos filhos para conhecerem isso que é extraordinariamente grande, que fascina os olhos. E na medida que nós buscamos conhecer a glória de Deus, nós passamos essa visão exaltada da sua glória para os nossos filhos. Esse é o primeiro ponto e já está encerrado. O primeiro ponto é, nossas crianças são criadas para se alegrar, para se divertir, mas são criadas para que essa satisfação delas encontre guarita em quem Deus é, em Cristo, na pessoa de Deus. O segundo ponto é o seguinte, olha, se elas são criadas para a glória de Deus, aqui nesse lado da eternidade, a glória de Deus, ela é exaltada principalmente no culto público. Desse lado da eternidade, o local onde Deus ele é mais exaltado, é mais glorificado, é no ambiente de culto. O culto público é o lugar onde a adoração a Deus se torna o ápice da vida cristã. David Clarkson, ele falou o seguinte, né? O culto ele é o alvorecer da glória que se aproxima. Deus é mais glorificado quando reconhecemos que ele é glorioso. E ele é mais glorificado quando esse reconhecimento ele é mais público. Quanto mais público, Deus ele é adorado, glorificado, ele é exaltado, mais a sua glória é revelada. Essa é a visão até mesmo de um ímpio, como eu citei, como Ramã. Ramã sabia que quanto mais pública é a fama de alguém, mais aquela pessoa é honrada. Quanto mais nós falamos sobre Deus em conjunto, de forma pública, mais Deus é exaltado. Aquela criança que no culto doméstico, ela vê que a Bíblia é aberta, seu papai fala, sua mãe ora, e ela percebe que Deus é importante na vida da família, porque a família para tudo para poder fazer o culto doméstico. E então de repente ela chega na igreja, e ela percebe que a mesma Bíblia está na mão de várias famílias, que o pregador, assim como seu pai, vai falar sobre ela, e que não apenas a família dela canta louvores a Deus, mas várias famílias se reúnem para cantar o Senhor. E quando ela percebe isso, mais público Deus se manifesta como glorioso, como importante na vida daquela família. Nós mesmos sentimos isso. Você percebe como é chegar na igreja, por exemplo, e ter 4 famílias apenas aqui dentro da igreja? Ou você percebe vários bancos vazios? Não é diferente quando você chega em outro dia e a igreja está lotada com várias famílias? Você não percebe que a expressão do ambiente é diferente? Por quê? Porque quanto mais publicamente Deus é adorado, mais nós contemplamos a sua glória. Quando você conta para alguma pessoa que Deus ele é digno de toda honra e toda glória, ele é exaltado. Mas quando você se coloca diante de 50 pessoas, de 100 pessoas, de 1 milhão de pessoas e fala a mesma grande verdade, Deus é exaltado. Quando aqueles astronautas, né, são lançados para a Lua, e quando eles chegam na Lua e as primeiras coisas que eles falam lá, e quando o mundo inteiro está ouvindo o que eles vão falar, e de repente eles citam um versículo bíblico, Deus é exaltado. Por quê? Porque milhares de pessoas estão ouvindo as primeiras palavras de um homem ditas no espaço. E quando ele fala sobre Deus, as pessoas percebem que Deus, ele é digno de ser citado, de ter as primeiras palavras. Então, na igreja é o ambiente onde nossas crianças podem contemplar e ouvir mais da glória de Deus do que em qualquer outro ambiente. Toda vez que a Bíblia quer exaltar a Deus, que o salmista quer exaltar a Deus no seu poder máximo, ele se refere à igreja, ele se refere ao culto. Os irmãos abram, por exemplo, Salmo 22, verso de número 25. Que diz aí? Quem pode ler? Salmo 35, verso 18.
Olha aí, percebe essa diferença? Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. A ideia dele é mostrar que Deus ele é glorioso. Ele vai fazer isso onde houver mais pessoas, para que Deus seja mais glorificado. Salmo 116, verso 18 e 19. Renderei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Os atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Mais uma vez, ficou muito claro. E tem vários outros textos. Senhor, eu quero pagar os meus votos na frente de todos. Senhor, eu quero te louvar no meio de muitos povos. Senhor, eu quero te glorificar no meio da igreja. Por quê? Para que as pessoas percebam que Deus ele é digno de glória. Quando os crentes vêm para a igreja, o que nosso testemunho aí é dizer que Deus é digno de glória. Deus é digno de ser cultuado. Quando o povo de Deus se reúne na casa de Deus, é para mostrar que Ele é digno do nosso tempo, do nosso domingo, da nossa quarta, não importa a programação. Então, quanto mais eu quero glorificar a Deus, para onde que eu tenho que ir? Para o culto ao Senhor, fazer parte dessa comunidade. E se eu quero passar a imagem da glória de Deus para o meu filho, para a minha filha, para onde eu tenho que levá-los? Para o culto, onde o povo de Deus estará adorando aquele que vive para todo sempre, onde vai ser o único lugar na terra que aquela criança vai perceber que o Deus dos seus pais também é o Deus de uma comunidade. Ele não vai ver isso na escola, ele não vai ver isso na rua, ele encontra isso na igreja, quando todos nós, seja no barulho alegre de louvor, seja no silêncio solene da pregação, algo está acontecendo quando Deus está no meio do seu povo. Deus escolheu o culto como um momento especial para estar no meio do seu povo. Irmãos, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas Ele prometeu que quando o seu povo se reúne, Ele está de forma especial no meio do seu povo. De forma especial. Faz sentido olhar os céus, a beleza do céu e louvar a Deus? Claro que faz. Faz sentido olhar uma paisagem maravilhosa e louvar a Deus? Faz. Qual é o sentido de você sentar aqui e ter mais prazer e glorificar mais a Deus do que diante de uma grande paisagem? Não tem uma grande paisagem aqui. Mas Deus, trabalhando de forma especial, por meio da sua palavra, dá mais prazer para o cristão louvá-lo num culto público do que diante dos céus, da lua e das estrelas. Por quê? Porque no meio do culto, Deus ele age de forma especial dentro do seu povo. Nós vimos Ele como? Não pelos céus e as estrelas, mas contemplamos Ele pela fé. Nós não vimos o rosto de Cristo, mas nós o adoramos, o amamos e o contemplamos pela fé. Isso é uma obra do Espírito do Senhor. Nossas crianças talvez não vão entender, mas o Senhor irá mostrar para elas que algo diferente está acontecendo aqui. E aí eu vou para a parte final. É por isso que essa adoração tem que ser uma adoração solene. E aí volta para Salmo 89, verso de número 7. Salmo 89, verso de número 7. Essa adoração que nós damos a Deus no culto público não é qualquer adoração. Não é como no culto doméstico, não é quando nós botamos louvores para arrumar a casa, não é? Não, essa adoração que nós temos diante dele, quando ele está conosco, por meio do culto, é diferente. É uma adoração solene. Salmo 89, verso 7, ele diz: Deus é grandemente temido, aonde? Na Assembleia dos Santos, e tido em reverência por todos aqueles que estão ao seu redor. A adoração no culto, quando Deus está presente, é grave, é solene. É por isso que o Velho Testamento chamava o culto de santa convocação, ou solenidade, porque é um momento especial. O não está acontecendo aqui dentro, o que está acontecendo lá fora agora. O que está acontecendo aqui é diferente. Principalmente quando nós nos reunimos no dia do Senhor para cultuar a Deus de acordo com os elementos de culto que Ele estabeleceu. O que acontece na igreja é diferente. Tão diferente que Eclesiastes 5 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Te incline mais a ouvir do que a falar. Que sejam poucas as tuas palavras. Não é que você fique calado não, mas que sejam poucas, ou seja, sejam pensadas aquilo que você vai falar. Porque você está diante de um Deus santo. E essa solenidade é o que marca a necessidade da presença das crianças em nosso culto. Por quê? Porque não existe essa solenidade do culto público em nenhum outro ambiente, nem em nenhuma outra programação da igreja. Tá?
Então, por exemplo, se nós inserirmos nossas crianças na salinha, essa solenidade do culto público não estará lá na salinha. Se nós envolvemos isso no estudo dos homens, no estudo das mulheres, não é a mesma solenidade. É uma programação, é um momento, mas não é um culto público, onde Deus, ele se manifesta de forma especial no meio da igreja, no meio do seu povo. Culto, é totalmente diferente de qualquer outra programação da igreja. E o que Deus quer é que as crianças, pelo menos uma vez na semana, no seu culto solene, elas adentrem esse ambiente solene de espiritualidade. É por isso que o culto não é rebaixado para caber na visão da criança. É a criança que é incluída diante de um mistério que está acima do seu entendimento, como está muitas vezes acima do nosso entendimento, porque o nosso Deus é um Deus altíssimo. Então, é a criança se colocar diante de verdades extraordinárias, gloriosas, que muitas vezes elas não vão entender, como muitas vezes a gente não entende tudo que é pregado, não é? Nós adultos muitas vezes não entendemos tudo, mas nós estamos inseridos nesse momento. O culto é muito mais do que pedagógico, ele é uma experiência solene da glória de Deus. Olha como é que o John Piper, falando sobre esse assunto, ele escreveu. Quando eu falo criança, eu não falo de recém-nascido apenas, tá? Recém-nascido, bebês, vai até os 12 anos de idade. John Piper escreveu: as crianças devem ver seus pais abaixando suas cabeças em oração durante o prelúdio e outros momentos de louvor e adoração. Elas devem ver como os pais cantam louvores a Deus com alegria e como eles ouvem a palavra de Deus. Elas devem sentir o espírito de seus pais encontrando-se com Deus vivo. Existe uma solenidade e algo tremendo que as crianças devem experimentar na presença de Deus. Isso talvez não aconteça no culto infantil. Um profundo sentimento do desconhecido e misterioso pode crescer na vida de uma criança sensível através da solenidade do culto. Se seus pais estão buscando fervorosamente a Deus também, o mover profundo da magnificência de Deus pode chegar no coração jovem e suave, através de momentos dos grandes hinos, momento silencioso ou durante o sermão. Isso é de um valor imensurável no cultivo de um coração que ama a Deus. As crianças devem estar inseridas diante desse Deus extraordinário e glorioso. E o culto revela esse Deus. O problema, irmão, não é que a pedagogia infantil descobriu como é que fala a língua da criança. Essa não é a questão. Olha para a história da igreja. Sempre houve momentos fora do culto público, onde os pastores ensinavam as crianças na língua das crianças. Sempre houve isso. Escolas de catecismo infantil, puritanos se reuniam com crianças domingo à tarde, adolescentes segunda-feira à noite. Sempre houve. Eles sabiam que para falar diretamente com a criança, você tem que ter uma linguagem melhor, mais didática. Isso sempre foi visto na história da igreja. Mas eles sabiam também que isso precisa se harmonizar com o culto público a Deus, que é solene. E que essas mesmas crianças que aprendem mais claramente em outros momentos, experimentarão mais poderosamente o momento de culto público, a experiência do culto público. Porque o culto é solene. Então, essa é a perspectiva que nós temos quando nós falamos que o culto a Deus é um ambiente de adoração espiritual, a qual nós envolvemos nossos filhos, para que eles possam experimentar e testemunhar como é que o povo de Deus ouve a voz do Senhor e tem comunhão com Ele, tá? Eu já concluí essa parte da doutrina, disse que seria bem rápido, e agora eu vou para a parte prática. E aí eu queria convidar o Levi. Cadê o Levi? O Levi está aí? O Levi aqui à frente, queria chamar a Tatá também. Irmãos, vocês estão, quero agradecer ao Levi, né, e a Tatá que distribuíram aí. E vocês estão, eu peço que vocês guardem sobre esse estudo, tá? Isso aqui foi eu mesmo quem escrevi. Tem até a data aí, né? Julho e agosto de 2024, para a nossa revista puritana, né? Que tratou sobre as crianças na igreja, tá? Aqui são alguns conselhos práticos para conduzir nossos filhos na igreja diante da solenidade do culto, tá? Então, nós vamos fazer uma leitura e aí os irmãos guardem. Domingo eu trago novamente para os irmãos que não estiveram aqui, tá? Vou ler rapidamente, comentar com os irmãos. Então você percebe aí, primeiro, antes do culto, como é que nós vamos inserir então as nossas crianças para esse culto que é solene a Deus? Em primeiro lugar, antes do culto, você vai encontrar isso em qualquer pessoa que trate sobre esse assunto. Os pais devem verdadeiramente amar ao Senhor, para ensinar seus filhos a amá-lo também. Assim como muitos pais não oram antes das refeições, levando seus filhos a nunca orarem antes das refeições, também muitos filhos não amam nada do culto,
porque seus pais não amam realmente o culto. Quando amamos a Deus de verdade, agiremos com alegria e paciência, ansiando que nossos filhos também o amem. Quando nós não temos prazer em culto, para vir para a igreja é um problema para nós não temos prazer de nos organizarmos para ouvir a pregação, para louvar, as crianças vão perceber que isso não é tão importante para nós. E elas tendem a nos imitar, tá? Elas tendem a nos imitar. Se você tem mais alegria para ir para uma lanchonete, ela vai ter mais alegria para ir para uma lanchonete também. Agora, se você for aqueles que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ela vai pelo menos aprender que a alegria para o culto é uma realidade na vida dos seus pais. Então, sem amar a Deus, sem amar a igreja, sem amar culto, não dá para passar essa visão para as crianças, tá? Ponto 2, devemos exercer, isso aqui principalmente crianças maiores, devemos exercer a disciplina bíblica e usar nossa autoridade dada por Deus para criar nossos filhos em sujeição. A principal razão de muitos pais desejarem que as crianças sejam retiradas do culto é por não conseguirem exercer sua autoridade para que elas prestem culto sossegadamente, falando principalmente de crianças mais velhas, com a exceção óbvia dos bebês e crianças de colo. Muito da falta de autoridade dos pais no culto reflete a falta de autoridade fora do culto. O domingo mostra como tem sido os outros dias da semana. Os filhos estão debaixo da autoridade dos pais. Se o seu filho não quer vir para a igreja, isso significa que ele está em desobediência a você e em desobediência a Deus. Você é quem ordena dentro da sua casa. Você é quem manda dentro da sua casa. Quando eles pecam contra você, você diz para eles virem, eles não vêm, eles não estão pecando só contra você, eles estão pecando contra Deus. E é seu papel dado por Deus de sujeitá-los à sua autoridade. Imagine que amanhã ele dissesse que não quer mais ir para a escola. E aí? Você vai deixar de ir, que ele não vá para a escola? Você vai deixar de insistir que ele não vá para a escola? É óbvio que não. Você vai insistir. Por quê? Porque para você a escola é importante. A igreja é mais importante que a escola. E você tem a autoridade dada por Deus de discipliná-los. Tem duas formas de disciplina bíblica, né? A admoestação e a vara. Ou a chinelada, ou a mãozada, ou o que você usar na sua casa, né? Mas submetam seus filhos à autoridade. A ausência de sua autoridade é vista no culto. Quando eles não participam, ou quando eles não respeitam sua autoridade no culto. O culto doméstico aqui ajuda muito, né? Porque o culto doméstico, falando agora para crianças menores, é o momento onde eles sabem que não é momento de brinquedo, é momento de sentar e ouvir. Ponto 3. Preparação por meio do culto doméstico. Leia a edição 6 sobre como praticar o culto familiar. O culto doméstico é uma excelente ferramenta para preparar nossas crianças para o culto público. Aprenderão que aquele momento de oração, louvor, leitura da palavra é um momento onde não há brinquedos e onde eles devem se comportar. Ele achará aqui as mesmas atividades que encontrará no culto público. Tornar isso familiar, além de bíblico, é proveitoso. O culto doméstico também pode envolver a criança, seja que está começando a falar para dizer amém, ou simplesmente para fechar os olhos, o pequenino que já está cantando, ou o maior que conseguirá acompanhar a leitura da palavra. Isso as preparará para serem também ativos no culto solene ao Senhor e serem incentivados a realmente cultuar a Deus. Ponto 4. Prepare-se com tempo suficiente antes de qualquer culto público. Isso aqui é difícil, né? Deixar tudo para a última hora torna tudo uma correria. Desde o lanche das crianças, vesti-las, preocupação com o tempo, etc. É um ambiente ideal para palavras ríspidas. Ou seja, se nós nos atrasamos demais para nos preparar para o culto, a preparação não parece que a gente vai vir para um lugar bom, né? É um ambiente ideal para palavras ríspidas, estresse, ira, pressa e nenhuma preparação adequada do coração para o culto. Isso dificulta a sua disposição para cultuar a Deus e para conduzir corretamente seus filhos ao Senhor. Planeje-se bem. Durante o culto, esse primeiro ponto fala sobre igrejas que disponibilizam de berçários, né? Há igrejas que disponibilizam berçários. O ideal é que o berçário seja um espaço, se possível com caixas de som reproduzindo o culto, onde isso aqui é verdade, tá? Tem muitas igrejas que já são assim. Onde as mães levam seus bebês para resolver alguma emergência, trocar fraldas, amamentar, acalmar a criança, etc. O berçário deve ser usado exclusivamente para algum contratempo, a fim de que logo em seguida as mães retornem com os filhos para junto da congregação, não sendo um espaço para conversas triviais, nem para entreter as crianças com brinquedos e jogos. Ponto 2. Há igrejas que não possuem berçários. É ideal que os bancos de trás dessas igrejas sejam cedidos sempre que possível para as famílias com bebês.
caso alguma urgência aconteça, a mãe possa rapidamente levar o bebê para outro lugar, a fim de acalmá-lo, trocar uma fralda, etc. Essa fase geralmente não é fácil, mas em breve irá passar. É ideal que a família tenha paciência, bem como a igreja, a fim de ter na presença do Senhor aqueles que mamam. Aqui é uma variante, né? Eu já estudando sobre o assunto, há muitas pessoas que recomendam, na verdade, os casais de filhos pequenos a sentarem na frente da igreja, porque é mais fácil a criança prestar atenção do que acontece na frente da igreja. Já outros recomendam sentar atrás. Cada família percebe qual é o mais fácil, né? Eu já tentei na frente, já tentei atrás. Cada um dos irmãos com certeza também tem as suas próprias experiências, né? Irmão Willis, o irmão Jai, de todos os outros. Mas o importante é que a gente possa perceber qual é o ideal para nós. Lembrando que essa ideia aqui é para que a gente possa, num caso de emergência, resolver rapidamente sem tirar a atenção do culto, sem chamar a atenção do culto. Ponto 3. Desde o início é importante ensinar a criança a ficar sentada ou próxima dos seus pais. Isso será um enorme desafio quando nossos pequeninos começarem a engatear e andar. No entanto, assim como os mantemos sentados na cadeirinha de carro, no cinema ou em alguma outra reunião, que não podemos permitir que eles andem por aí, igualmente devemos fazer diante do Senhor de toda a terra. Isso é muito importante, irmãos, tá? Não é fácil, é muito difícil manter a criança ou perto dos pais, ou sentada juntamente com os pais, distrair, entre aspas, né? Durante aquele período todo. É difícil, mas não é impossível, porque nós realizamos isso em outros momentos. Quando a gente vai viajar para Fortaleza, e aí o que nós fazemos? São 2 horas de viagem. 2 horas é nada, é mais, né? 4 horas de viagem. E as crianças não entram dentro e aguentam 3 horas, 4 horas. E o pior, sem distração nenhuma. Sem louvor, sem pregação, sem nada. Então, nós devemos tentar fazer isso. E se não der certo, irmão, a gente vai falar disso já. Mas esse é o ideal. Tentar manter as crianças no local, no ambiente. Eu sei que as crianças saem. Olha, quantas vezes vocês já não viram o David aqui do meu lado? Né? Então, realmente as crianças vão se levantar, vão correr, vão tentar. Mas o ideal é a gente não permitir isso acontecer. Por quê? Para ensiná-las que elas estão em um ambiente onde elas devem ter reverência. Ela não entende o que é reverência, mas ela entende o que é ter que ficar sentada, ter que ficar pelo menos próxima. Não dá para sentar, mas dá para ficar em pé ali, pelo menos próxima, junto com a própria família, né? Isso é o ideal, tá? Então, eu sei que não é fácil, falo aqui como alguém que os irmãos podem olhar a minha vida, a vida do meu filho, mas falo porque eu creio que é o bíblico, né? O correto. E eu estou incluído aí dentro de tudo isso, tá? Por quê? Porque se a gente permitir, criança é uma esponja, aprende fácil. Se a gente permitir que a igreja também é um ambiente onde ela pode correr lá para frente, correr lá para o outro lado e ir para o outro, ela vai se acostumar com esse ambiente. Ela vai achar que, esse ambiente eu posso fazer isso também. Vai ser diferente. No culto doméstico, ela não vai poder fazer isso. No culto público, menos ainda. E aí nós precisamos deixar claro para elas que elas não podem fazer isso, não podem agir assim. Ponto 4. Não devemos buscar distrair nossos filhos com brinquedos, celulares, lápis de cores ou qualquer outro meio que não condiz com a solenidade do culto a Deus. Tá? Distrair os filhos é o primeiro passo para eles não se concentrarem no culto público. Ensinar a se distrair para depois ensinar a se concentrar não é um bom caminho. Tá? Brinquedos no culto público não faz parte do momento, da solenidade. Se eles querem se distrair, que seja com algo do culto público. Que seja com a caneta que você está usando, que seja com o relógio, que seja com a Bíblia, que seja com o cantor cristão, que sejam com objetos do culto público. Para eles entenderem que o culto público não é um ambiente onde eles podem se distrair de outras formas, tá? Eu coloquei aqui lápis de cores, mas lápis de cores é no sentido de alguma coisa relacionada com fora do culto público. Se ele usar o lápis de cor para algo dentro do culto público, para pintar, para desenhar algo dentro do culto público, é outra história. Mas não é treiná-los com algo fora do culto, que não tem a ver com o culto. Porque aí você vai estar ensinando a se distrair do culto. E aí, depois você ensina ele a se concentrar. Não é o melhor caminho para se fazer isso, tá? Ponto 5. Na medida em que forem crescendo e tendo algum entendimento melhor sobre obediência e desobediência, os pais devem disciplinar os filhos quando necessário. Assim como são levados a fazer em outros ambientes que não a casa de Deus. Se preciso, leve seu filho para conversar, retorne com ele para o ambiente de culto. Ou seja, se você falou e ele não obedece, falou de novo, ele não obedece, e ele já sabe que ele está desobedecendo, é um ótimo momento para você fazer como faz em qualquer outro lugar. Chamar ele lá para fora. O bom da nossa igreja é que você pode levar ele para qualquer canto.
pega pro corredor, pega para esse, pega para a calçada, traz para cá, sobe lá para cima. Qualquer lugar desse, chame ele e converse. Se ele tiver entendimento. Se a criança não tiver entendimento, não vai adiantar. Você vai tentar organizar, mas não vai adiantar, né? Deus não tratou assim as crianças lá. Por exemplo, os filhos de Israel, que não sabiam nem discernir o bem e o mal, Deus não tratou com severidade. E ele fala muito claro, a criança que não discerne o bem e o mal, elas vão entrar junto com o povo de Israel. Lá em Isaías também fala sobre a criança que nem comia manteiga, né? Aí ele vai dizer depois, ou seja, não tinha um dente, etc, né? E ele vai dizer depois, uma criança que não sabe discernir o mal. Agora, a criança que já sabe que está desobedecendo, que ela não está fazendo o que é correto, essa você já pode disciplinar, já pode conversar. Primeiro fazer ela entender. Bater ela sem explicar não adianta. Nossas crianças são muito literais. Elas são literais. Eu estava ensinando a história de Adão e Eva para o David, falando sobre o pecado deles terem comido fruto, e eu falei, tá vendo, David? Eles comeram fruto, desobedeceram o Papai do Céu, e agora o Papai do Céu tirou eles do paraíso, do jardim. O David tem que obedecer o Papai do Céu. E ele me respondeu, bom, papai, mas o David não comeu o fruto, não. Eu comi foi morango, eu comi foi maçã. Ele entendeu de forma literal, porque crianças são literais. Então, você precisa primeiro explicar o que está acontecendo. A melhor pergunta que ela pode fazer para você é, papai, não vai ter salinha hoje, não? Vai ter não, filho. Por quê? Porque é culto público. Não tem salinha, já é outra história. Você já aproveita a oportunidade, tá? Ponto 6. Incentive seus filhos, que já são alfabetizados, a tomar notas durante o culto. Nós vamos estar ajudando nesse processo, como a gente falou na última doutrina. Seja escrevendo nomes de palavras que não entenderam, partes do sermão e até palavras que foram repetidas várias vezes. Dê a eles um bloco de nota, um pequeno caderno de culto, onde eles poderão utilizar para acompanhar o sermão. Aqui nós vamos estar auxiliando esse processo, talvez a partir de agosto, tá? Isso também envolve a questão da pregação, como foi falado na última doutrina. Ponto 7. Envolva-os desde a tenra idade a participarem da adoração a Deus. Peça aos pequenos que fechem os olhos, os maiores que cantem, os mais velhos que acompanhem a palavra. O culto ele é congregacional. Vamos concluir então? Para a igreja, uma palavra agora para a igreja de forma geral. Em primeiro lugar, irmãos, sejam receptíveis com as famílias que possuem crianças pequenas, de colo, ou até mesmo as que já sabem ler e escrever. Fique feliz porque aquela aljava está cheia de flechas dadas por Deus. Esteja disposto a ajudar quando preciso. Então, não veja com maus olhos, né? É bom que a igreja tenha filhos e que pela graça de Deus esses filhos possam fazer parte da igreja também. Isso é bom ter barulho de criança na igreja, é sinal que a igreja está viva, né? Está crescendo, está tendo as futuras gerações, se assim o Senhor permitir. Ponto 2. Não se distraia facilmente com barulhos de crianças, choro ou algum outro alarme infantil. Não olhe com cara feia para aqueles que Cristo olhou com uma face tão amável. Não cerre os lábios para aqueles que Cristo abriu a boca para sair em defesa. Jesus mandou trazer os bebês. Foi Ele quem mandou trazer para participar da pregação dEle, para participar da bênção dEle. É Cristo quem quer as crianças aqui. Ele é o Senhor. Nós obedecemos e trazemos as crianças para estar diante dEle. É apenas um bebê ou uma criança de uma família que deseja servir a Deus. Já pensou nisso? É apenas uma criança de uma família que está tentando servir a Deus com seus filhos, com suas crianças. Ponto 3. Se possível, auxilie de outras formas. Sente perto da família, toma o bebê no colo, ceda o lugar, mas tome cuidado para sua ajuda não acabar atrapalhando o serviço a Deus. Não reúna outras crianças com aquela, para todas brincarem, a fim de deixar os pais cultuarem. Gente, não pode reunir para tentar distrair as crianças, né? Junta 2, 3, 4 lá fora para tentar distrair elas brincando enquanto a igreja fica cultuando. Primeiro porque não funciona, porque o barulho vai chegar na igreja. Mas em segundo lugar, porque o culto solene é para Deus. Você está distraindo as crianças do culto solene e você próprio acaba se distraindo. Não se esqueça que o culto não é lugar para recreação. Também não brinque com as crianças ou dê objetos para distraí-los. Lembrando, objetos que eu estou falando aqui é brinquedo, coisas que não tem nada a ver com o culto, tá? Auxilie essas famílias mais fácil com sabedoria. Uma vez fui pregar numa igreja, e aí a igreja que deixa os pregadores no púlpito, né? A gente estava sentado aqui no púlpito, do meu lado tinha um evangelista, e aí uma criancinha saiu andando, e aí o evangelista abriu as mãos, falou assim, vem, e o cara aqui pregando. É claro, esse primeiro lado da igreja olhou para ele. E ele chamando a criança veio, ele abraçou, levantou a criança, ficou brincando com a criança no púlpito.
igreja olhando para a criança, achando graça, achando fofinho, né? Mas, gente, isso está distraindo não só a criança, mas está distraindo a igreja inteira, né? Não pode fazer dessa forma, porque você tira o objetivo do culto. Depois do culto, aí sim, aí pega as crianças no braço e tudo mais, para brincar nesse aspecto que eu estou falando, tá? Mas a ideia é auxiliar as crianças a participarem do culto, os pais a participarem. Para todos, primeiro, coragem e esperança, né? Coragem para criar nossos filhos no culto ao Senhor. E esperança que Deus abençoe essa boa obra. Segundo lugar, eduque-se cada vez mais. Não pare no stand da nossa revista, não pare nessa série de pregações, que ela seja um incentivo para você buscar conhecer mais sobre o assunto e como criar seus filhos no caminho do Senhor. Busque os melhores livros, pesquise bons vídeos no YouTube, peça conselho aos seus pastores e a pais que já estão há um tempo na caminhada e que o Senhor abençoe seus esforços. Falo isso como estando debaixo da mira de tudo isso que eu coloquei aqui. Isso há 2 anos atrás. David ainda tinha apenas 3 anos de idade, se eu não me engano. Mas eu creio porque isso é a melhor forma para a igreja lidar com as consequências da decisão de manter os pequenos no culto público. Que os irmãos possam perseverar nisso, saber que é bíblico, mas que os irmãos possam auxiliar, principalmente os pais, né? Quem dera os pais estivessem presentes, eu avisei para que eles estivessem, quem dera que eles estivessem presentes para ouvir diretamente todas essas questões. Afinal de contas, estamos falando de um Deus extraordinariamente glorioso e de crianças que têm uma alma que é eterna. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Amém? Algum irmão deseja comentar algo que seja com amabilidade, que seja com sabedoria, ou fazer alguma pergunta, algo desse tipo, ou algo que você discordou, pode ser que você discorde e de fato eu esteja exagerando em algum desses pontos, os irmãos podem ficar à vontade, tá? No vídeo da semana passada você falou para só os brinquedos, né? É delicado e tudo, mas você trouxe de maneira muito sábia. Eu adorei todos esses conceitos que a gente pode usar como base no momento que a gente está pensando, né? Isso. E eu gostaria que todos os pais realmente estivessem aqui para ouvir o que foi dito. Com relação aos brinquedos, por exemplo, tem muitos outros argumentos, não só porque eles não fazem parte do grupo, mas porque, como você falou, a criança ela é feita para se divertir, o brinquedo é feito para entreter. Então, se você, pai, você é um brinquedo para a criança, ela vai interagir com o brinquedo. E ali naquele momento é um monte de brincadeira, né? Isso, ela não vai saber discernir, fazer a diferença. E, assim, é perigoso os pais pensarem, por exemplo, assim, que, eu não vou obrigar, eu vou obrigar meu filho a ficar sentado, vai, né? Vai, em algum momento vai, né? Com amor, depois com mais firmeza, mas precisa fazer isso, né? Realmente, às vezes a gente adulto até atrapalha, a criança está olhando pra gente começa a brincar. Isso. A gente tem que se policiar realmente, né? Às vezes a criança está prestando atenção ou está quieta e o adulto vai lá cutucar, né? Às vezes é os próprios pais, né? Às vezes é alguém, mas a maioria das vezes é os próprios pais que cutucam, né? Irmão Lucelino, leva a tua mão. Aí os irmãos se acomodam com a namorada dele, solta o menino lá, porque ele é o babá, né, da igreja. Já aconteceu isso, né, no filho, né, ele já podia poder. E as irmãs fazem crise, né, porque eles soltam o menino dentro da igreja, como se tivesse esse jogo dele, adorando a Deus e tal, o outro lá, o menino correndo da igreja, querendo embarcar o santo desse cara, entendeu? E muitos pais, né, podem ter passado, mas o barro de adorar a Deus. Criança, então ele não tem como deixar pra lá, né? Isso. Aí está treinando errado, porque treina a criança a entender que o culto ela pode brincar, pode se distrair, pode fazer o que ela quiser, entendeu? O problema é que a criança aprende muito fácil. Então quando ela é treinada a fazer isso, ela vai acabar vivendo dessa forma. Depois para destreinar, não dá. Fica difícil. Você tinha falado, né? Não é a questão de você não pode ou não pode. Como você acabou de falar, é importante você fazer, por mais que na hora a criança não obedeça, Sim. né? Independentemente da idade. Como, por exemplo, nós lá onde a gente estávamos na nossa igreja, tinha uma irmã nossa que ela tinha 2 bebês que um era da idade do Lua, o outro era um pouquinho maior. E aí ela sempre levava o brinquedo com eles, né? E teve uma vez que isso cada vez mais ia atrapalhando tudo. As crianças pegavam o brinquedo, começavam a brincar, odiando ali todos os irmãos, né? E aí ela pegava o brinquedo, eles começavam a chorar e, querendo ou não, o brinquedo atrapalhava e a criança berrando lá dentro da igreja também atrapalhava. E aí teve um dia que ela pegou e disse assim, não, eu vou deixar o brinquedo em casa, vou esconder deles e eles não vão levar. Achava isso ela,
toda hora descer da cadeira e a gente falando que não, e segurando ele ali, apertando a mão dele para ele não descer. E no final do culto ela sempre perguntava como que consegue. E aí eu falei, é difícil, mas você tem que ser firme. Por mais que doa na gente, mas a gente tem que ser firme. E sempre dizer não é importante para a criança. Ser firmar, dizer o não, deixe o menino, porque pode ser que na hora não entenda. Mas insistindo no não para eles vão crescer sabendo que é o não. Sim. É isso mesmo. Realmente, não é fácil, irmãos. É muito difícil, como a irmã comentou. Mas pelo menos é uma fase que passa rápido. Vai passar rápido, né? É difícil, mas vale a pena ali. Vai ter dia que vai dar certo. Vai ter dia que vai ser uma grande dificuldade. Tem dia que você sai daqui pensando que, rapaz, ele obedecer agora vai ser assim para sempre. Aí, no outro domingo já não é fácil, mas é importante a gente ter constância. Apenas um comentário sobre crianças chorar na igreja e tudo mais. Eu botei só um princípio aqui e acabei não desenvolvendo, né? A questão do momento de sair com a criança para acalmá-la. Apenas um comentário rápido sobre isso, né? Se a criança chorar ou alguma coisa do tipo, num primeiro momento não precisa sair, tentar acalmar a criança ali mesmo, para ela também não se aproveitar e pensar que toda vez que chorar, vai sair. Igual o David, às vezes o David chega, papai quer beber água, eu não, pois espere, agora não. Depois passa uns 15, 20 minutos, eu levo ele, porque se eu for e na hora que ele sempre quiser, não é? Ele vai entender que, é só eu pedir que dá certo, eu saio do culto. Não pode ser dessa forma. Mas, é claro, se a criança continuar fazendo barulho ou continuar chorando ou algo do tipo, precisa interromper, tirar a criança do culto. Então leva lá para fora, acalma a criança, fala com ela, dependendo da idade, disciplina e traz novamente. Mas a ideia é, não ceda ao primeiro momento, mas não espere passar 20 minutos, né? Saiba ter um bom senso ali para poder lidar melhor com a criança, tá? Acredito que seja isso, irmão Iris. Bem rápido, pegando aqui o que ele falou, né? Ela saiu daqui, a disciplina da Ana Isis, quando a Ana Isis quer ir no banheiro, vem para aqui no outro também. Você quer ir no banheiro? Não. Ela sabia que quando ele queria se danar ali, queria atrapalhar depois, quer ir no banheiro, vai no banheiro, não. Banheiro era a palavra-chave, né? E olha como é que ele percebeu o simbolismo. Criança inteligente, criança esperta. Ela mal sabia que eu acho que esse ponteiro dava escapolote na cabeça dele, ele comecei, mas Amém. Amém. Irmãos, eu posso ter faltado com sabedoria no jeito que eu falei ou algo desse tipo. Se for, me perdoem. Eu digo, às vezes eu falo para Tianguá e os irmãos perguntam, irmão, como é que está a igreja lá e tudo? Eu digo, irmãos, a igreja é muito paciente comigo, viu? É muito paciente. E aí, talvez eu tenha falado algo assim. Qualquer coisa, fale comigo, discorde comigo, não tem problema nenhum. E é isso, espero que o Senhor nos dê sabedoria para viver dessa forma, né? A minha única tristeza é não estar os vários outros irmãos aqui, porque de repente eles vão receber isso no domingo e eu espero que eles não recebam sim aquela bagagem doutrinária que a gente trouxe até agora, né? De repente eles já vêm aqui, não pode levar brinquedo e agora e tal, mas não, é porque tem toda essa bagagem que o Senhor quer eles aqui, né? Que é o exemplo da Bíblia, que Deus quer inseri-los na adoração e tal, mas é isso, está nas mãos do Senhor agora e é isso, vamos orar então para a gente encerrar. Maravilhoso Deus e Pai, Senhor, muito obrigado por esse momento de aprendizado da Tua Palavra, Pai, nos ajudar a lidar, Senhor Deus, com sabedoria bíblica, a ensinar os nossos filhos, a treiná-los no culto público, para que eles possam, Pai, ouvir também a Tua Palavra, que eles não entendam tudo, como nós também, Senhor Deus, nós somos como crianças diante de Ti, também somos limitados, também damos trabalho para o Senhor, também não entendemos tudo do culto público, às vezes nós não nos entregamos como deveríamos entregar no culto público, às vezes nós não ficamos quietos, nós estamos sentados, o coração está correndo para um lado e para o outro, a mente indo e voltando, mas o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos disciplina, fala conosco, nos treina, nos ajuda, nos instrui, Senhor Deus, que nós possamos também fazer isso com os nossos filhos, para que eles aprendam a estar diante do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, que o Senhor Jesus Cristo, que recebeu essas crianças naquele momento, que Ele receba nossos filhos com a sua misericórdia, quem dera, Senhor Deus, com a bênção da regeneração, do Evangelho sobre as suas vidas, Pai, fortaleça a igreja Batista Betel, é permanecer firme na Tua Palavra, a viver claramente para a Tua glória, nos ajuda, Senhor Deus, para a Tua glória, tão somente é o que nós te pedimos, em nome de Cristo, amém e amém.